Os anos seguintes à Segunda Guerra Mundial foram palco de uma intensa disputa entre Estados Unidos e União Soviética para saber quem iria emergir como a nova potência após o término do maior conflito que assolou a humanidade. O período ficou conhecido como Guerra Fria, porque apesar de haver uma clara tensão entre as partes, nunca houve um enfrentamento direto, ainda bem, né? Ao contrário, talvez não estaríamos aqui para contar essa história. Durante bastante tempo, praticamente tudo que era produzido por esses países se tornava objeto de rivalidade. Armamentos, tecnologia, peças culturais e de entretenimento, como livros e filmes, etc. Mas um dos capítulos mais importantes deste momento foi a briga pela conquista do espaço, pois isto seria uma prova cabal de superioridade no conflito, sobretudo naquela época. A competição nesta área ficou tão acirrada e ganhou proporções tão gigantescas que se tornou um evento histórico em si, conhecido como Corrida Espacial. Os principais acontecimentos ocorreram entre 1957 e 1975 e tiveram seu auge com a chegada do homem à Lua, feito, como sabemos, alcançado pelos Estados Unidos em 1969. Este é um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Depois desse certame, os avanços tecnológicos nesse campo se tornaram mais estáveis. Isso não significa que eles pararam. Apenas não havia aquele impulso gerado pela competição, algo que, até certo ponto, podemos considerar saudável, não? Dessa forma, os investimentos poderiam ser feitos com mais calma, assim como os testes e as novas descobertas, promovendo um equilíbrio entre inovação e segurança. Os Estados Unidos se tornaram proeminentes na área, criaram várias agências públicas e privadas e tiveram um papel fundamental nas conquistas desde então. Mas para que isso fosse possível, houve também diversos acordos de colaboração, inclusive com a Rússia, o principal expoente do bloco socialista da ex-República Soviética. E, com os esforços somados, o progresso pôde ir ainda mais longe. Um dos exemplos mais notáveis dessa cooperação é a Estação Espacial Internacional, um laboratório ultramoderno usado para estudos e experimentos no espaço. O custo estimado para sua construção foi de 150 bilhões de dólares, algo que provavelmente se tornaria inviável caso fosse custeado por apenas um país. Contudo, apesar destas experiências positivas e de saber que com os recursos somados nós poderíamos ir ainda mais longe, o mundo está presenciando novamente a formação de uma corrida espacial, só que agora protagonizada pelos Estados Unidos e a China. Não é de hoje que essas duas potências disputam a hegemonia no cenário mundial, sobretudo em relação às inovações tecnológicas e à soberania como maior potência econômica. Mas, assim como aconteceu no século passado, os países perceberam que aquele que tomasse frente nas conquistas do espaço sairia na frente com uma grande vantagem. O principal foco da disputa atualmente, mas não o único, como veremos mais à frente, é a chegada na Lua. É, sim. Mas agora os parâmetros são outros. Não é suficiente apenas chegar em solo lunar. Afinal de contas, isso já foi superado. Agora, é preciso conquistar, colonizar o terreno para explorá-lo e tomar posse dos seus espólios. Nesse sentido, o principal alvo é o Polo Sul do nosso satélite natural, considerado um ponto estratégico por conta dos recursos que podem ser encontrados por lá, principalmente água. Algo que seria essencial para sustentar missões de longo prazo fora da Terra. Para isso, os Estados Unidos criaram o programa Artemis, um esforço encabeçado pelo país norte-americano em parceria com o Canadá, Japão, além de vários países europeus e a Índia, que recentemente conseguiu pousar com sucesso uma sonda em solo lunar. O plano seria fazer uma viagem tripulada à Lua em 2025, mas a maior parte da comunidade científica duvida que isso seja possível. Do outro lado, a China se uniu ao Paquistão, Emirados Árabes Unidos e a Cooperação Espacial Ásia-Pacífico, que inclui Turquia, Mongólia, Tailândia, Peru, Irã e Bangladesh.
Além disso, o país asiático afirma que há mais 10 países e organizações atualmente em negociação para se juntar à iniciativa, incluindo Malásia e Venezuela. Suas expectativas para iniciar a construção da base lunar estão previstas para a década de 2030, posterior aos Estados Unidos, mas bem mais realista. Essa nova disputa, que já ficou conhecida como a corrida espacial do século XXI, relembra cada vez mais a polarização vivida durante a Guerra Fria. E como dissemos, a principal frente nesse conflito mascarado é a viabilização de viagens tripuladas e o estabelecimento de uma base lunar. Mas existem outros avanços sendo feitos, que influenciam diretamente essas pesquisas, e são elas que queremos te apresentar agora. A competição na corrida espacial entre os Estados Unidos e a China está prestes a tomar uma nova e emocionante direção, pois a China está pronta para desafiar a supremacia de gigantescos telescópios americanos. Já é sabido que, em termos de pesquisas astronômicas, o telescópio James Webb da NASA, sucessor do Hubble, representa o ápice da tecnologia telescópica humana. Ele incorpora os espelhos mais avançados, que são detectores de infravermelho médio, o que faz dele um instrumento inovador, capaz de penetrar a vastidão do espaço profundo. No entanto, os cientistas chineses estão desenvolvendo uma frota de pequenos satélites dedicados a pesquisas astronômicas de vanguarda, anteriormente realizadas apenas por telescópios espaciais enormes e dispendiosos. Com o objetivo de monitorar eventos altamente energéticos e de curta duração no espaço profundo, a missão chinesa contempla mais de 100 microsatélites, cada um equipado com uma versão menor e mais leve de um típico telescópio de raios-x. A abordagem contrastante desta técnica destaca-se nitidamente em relação à atual tendência de telescópios cada vez maiores, destinados a explorar mais profundamente o espaço e o tempo. O telescópio James Webb foi financiado pelos Estados Unidos e teve um custo aproximado de 10 bilhões de dólares. Ele foi lançado em 2021 com o objetivo de investigar a primeira luz do universo pós-Big Bang e demandou mais de 2 décadas de desenvolvimento, além de ter custado 10 vezes mais do que o inicialmente planejado. Atualmente, a NASA está explorando um novo método através de uma série de testes que envolve o uso de tecnologia líquida. Essa abordagem poderá viabilizar a construção de telescópios 10 vezes maiores do que o James Webb. De modo geral, a comunidade científica acredita que telescópios maiores têm a capacidade de captar mais luz, possibilitando aos astrônomos observar objetos menores, mais escuros e mais distantes com maior clareza. A China, por sua vez, ao se distanciar dessa abordagem convencional, pode estar dando um passo significativo em seu programa espacial. A equipe CATCH, ou CAT, que significa Caçadores de Constelações Transitórias, planeja lançar um satélite Pathfinder em pouco tempo, que será seguido por 10 satélites em órbita, visando testar o sistema de controle inteligente. A CAT constitui uma constelação composta por centenas de satélites, cada um equipado com um telescópio leve de raios X de foco, construído individualmente na China. Cada satélite tem a capacidade de rastrear um ou mais eventos transitórios, e a colaboração entre centenas de satélites possibilita o monitoramento contínuo de um extenso conjunto de ocorrências. Assim, é provável formar um amplo campo de visão com a junção dos satélites altamente precisos, o que irá cooperar na busca de alvos específicos, como explosões de ondas gravitacionais. Tao Lian, encarregada da pesquisa e desenvolvimento da tecnologia essencial para o projeto CAT, afirmou que, se os primeiros estágios forem bem-sucedidos, a equipe planeja implantar a constelação completa por volta de 2030. O custo estimado para cada satélite, de acordo com Tao, é de $1.600.000, sendo metade desses valor destinados aos custos de lançamento. Ela previu uma possível redução significativa nos custos em alguns anos, graças
a satélites mais acessíveis e aos serviços de lançamento fornecidos por empresas privadas. A principal dificuldade do projeto reside na coordenação dos satélites, que operam tanto de forma independente quanto em conjunto. Cada microsatélite inteligente terá capacidade de iniciar automaticamente a detecção e o rastreamento durante sua órbita, identificando alvos de maneira eficiente e correlacionando suas descobertas com um banco de dados de fenômenos astronômicos. Empresas parceiras do projeto estão fabricando espelhos compactos que replicam a anatomia do olho de uma lagosta para os microsatélites, um avanço sem precedentes. O design dos espelhos visa coletar luz de múltiplos ângulos, explorando fenômenos que vão desde explosões de supernovas até a formação de buracos negros. Estes últimos podem ser identificados no espectro de raios X, devido aos gases extremamente aquecidos que produzem, atingindo temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius. O método tradicional é dispendioso, pois a maioria das observações baseiam-se na captação de partículas de luz. Assim, um espelho maior implicaria na capacidade de coletar mais luz. Mas a construção do espelho primário leva vários anos. E a montagem no espaço requer no mínimo 3 meses, sem mencionar os custos abrangentes de todo o processo, desde o desenvolvimento até a implementação. Essa é a razão primordial pela qual os pequenos satélites são tão promissores. Já existem protótipos similares em uso, mas eles têm sido predominantemente utilizados com objetivos educacionais e para observação da Terra, embora já tenham sido alcançadas descobertas notáveis no espaço profundo, através desses dispositivos compactos e mais acessíveis. A missão BRIT, uma colaboração entre Canadá e Europa, emprega uma rede de 5 nanosatélites para monitorar as variações de brilho em estrelas muito luminosas, conforme destacado pelo astrônomo Jonathan McDowell, do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Ele afirma que, embora o tamanho do telescópio e de sua lente seja importante, existem várias áreas na astronomia que podem se beneficiar dos equipamentos menores. No ano passado, uma equipe liderada pela Universidade de Tsinghua, em Pequim, anunciou a detecção de uma explosão de raios gama, a forma mais intensa de explosão no universo por meio de um exemplar de apenas 10 centímetros. Essa descoberta foi corroborada por grandes telescópios de raios gama, incluindo o principal observatório da NASA, o Fermi Gamma Ray Space Telescope, avaliado em 700 milhões de dólares. Se a China conseguir avançar com sucesso em sua constelação de microsatélites, promoverá um marco na exploração espacial, principalmente por conta dos baixos custos envolvidos no processo, algo que é raro neste ramo. E olha, com certeza, isso será um grande passo nessa disputa. A nós, meros mortais brasileiros, terceiro mundo, só nos resta esperar pelos próximos passos. Até a próxima!